Olá pessoal, muito boa noite. Hoje a gente está aqui na segunda live da semana Mão na Massa. Semana passada, olha eu. Ontem a gente recebeu aqui a Silvia Berger, onde a gente conversou um pouquinho sobre como desenvolver a marca pessoal de um cirurgião dentista. Nós conversamos bastante sobre o ponto de vista de hoje já existirem aqui no Brasil mais de 350 mil cirurgiões dentistas, né, e como é que então esse profissional pode de alguma maneira desenvolver uma marca pessoal. Foi um papo muito bacana, a Silvia deu uma série de dicas de como proceder ou como não proceder, né, e hoje a gente vai para a segunda etapa dessas três lives da Semana Mão na Massa. A primeira foi ontem, quando a Silvia falou sobre a marca pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre como você se tornar o único dentista da vida do seu paciente. E amanhã a gente vai finalizar essa nossa semana com uma live sobre o passo a passo, né, da presença digital de vocês ou da participação de vocês junto às redes sociais. Né? Antes da gente começar, uma coisa bem bacana, né? Hoje é dia de Tiradentes, né? Hoje é dia 21 de abril. Tiradentes, o patrono da odontologia. Então é uma alegria, um privilégio eu poder estar aqui conversando com vocês sobre a profissão de vocês, sobre tudo aquilo que vocês sempre sonharam em ser como cirurgiões dentistas num dia como hoje. É uma honra, como volto a falar, né? É uma honra e um privilégio a gente poder estar junto em relação a isso. Mas antes de mais, né, tirando logicamente tudo isso que também é importante, vamos começar a conversar aqui sobre realmente aquilo que é importante que a gente veio falar aqui, que é como se tornar o único cirurgião dentista da vida do paciente de vocês. E aí, para começar, eu vou contar uma história. Né? Muitos de vocês sabem, eu tenho uma irmã que é cirurgiã dentista e é uma das minhas fontes inspiradoras da gente estar aqui hoje conversando. E uma coisa que eu sempre vi na profissão, na carreira dela, foi a angústia que ela tinha, a preocupação que ela tinha, o maior desafio que ela tinha, que era ganhar e manter o paciente. Ganhar e manter pacientes. Era uma coisa que era extremamente desafiador para ela, era essa capacidade dela manter paciente, ganhar paciente, fidelizar paciente, e que sempre foi uma angústia e uma coisa que a gente sempre conversou bastante, né? Como fazer isso? Porque é um desafio do cirurgião dentista de alguma forma. Né? E aí, esse teu paciente tinha um fator que sempre me incomodava e que me incomoda até hoje, acho que incomoda todos vocês. Que uma coisa é você ter um paciente com constância, ou seja, um paciente fiel, e você ter junto com esse paciente fiel um paciente que te dê lucratividade. Né? E lucratividade não é faturamento. Eu não estou falando daquele paciente que você vai simplesmente ter faturamento, ou seja, vai entrar dinheiro. Eu estou falando daquele paciente que vai te trazer lucro, ou seja, ao final daquele tratamento, daquele procedimento, o que vai ocorrer? Aquele paciente vai te trazer um dinheiro que vai sobrar no final do mês para você investir no seu consultório, ou para você tirar do seu consultório para sua vida pessoal, ou para você economizar, ou o que quer que seja. Mas, ou seja, é aquilo que sobra no final de alguma forma. E aí tem uma consideração que é extremamente importante. Eu tenho que ter, então, eu tenho que ter paciente, eu tenho que ter pacientes que me tragam faturamento, mas eu também tenho que ter pacientes que me tragam o quê? Lucratividade. E aí tem uma questão toda, né, que vem antes de vocês serem o último dentista da vida do paciente de vocês, que é o seguinte: existe uma diferença enorme entre fazer dinheiro e ganhar dinheiro. Enorme, enorme. Né? E eu tô aqui para conversar com vocês exatamente sobre isso. Como é que a gente faz para ganhar dinheiro? Fazer dinheiro é faturar. Né? Agora, sim, fazer dinheiro não significa necessariamente ganhar dinheiro. Então, hoje a conversa que a gente vai estar tendo aqui é sobre como ganhar dinheiro. Né? E aí a gente tem um segundo ponto que vocês podem perguntar, mas Marcelo, como é que eu faço então para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro,
vocês têm que conseguir fazer no tempo que vocês têm a maior quantidade de faturamento possível. Vocês, como qualquer profissional liberal, eu, vocês, um médico, um nutricionista, ou qualquer pessoa que venda um serviço que dependa desta pessoa, o que acontece? A gente precisa trocar tempo por dinheiro. A gente tem que ganhar o máximo de dinheiro possível no tempo que a gente tem, porque todo mundo tem 24 horas, o dia tem 24 horas para todo mundo. Né? Então, qual que é o segredo? Eu conseguir ganhar a maior quantidade de dinheiro que eu tenho por hora, ou por consulta, ou por procedimento, o que quer que seja. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. E aí o que acontece? Você só vai ganhar dinheiro se você for o último dentista da vida do paciente de vocês. Se vocês tiverem essa fidelização, se vocês tiverem esse relacionamento. E vocês podem falar assim, tá bom, Marcelo, eu preciso ser, eu quero ser o último cirurgião dentista da vida do meu paciente. Isso já ajuda bastante. Isso vai mudar a vida de vocês? Vai mudar a vida de vocês. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida que isso vai acontecer. Só que vocês podem falar assim, Marcelo, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei como chegar até um paciente meu, eu não sei como entender como fazer para ser esse último dentista da vida do meu paciente. E aí eu tenho uma boa notícia para essa noite, que assim, você não sabia. Porque a partir do momento que você sair dessa conversa que a gente está tendo, você vai saber o que você vai fazer. Né? Então, assim, tá pronto para começar? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que ter. Faz sentido para você saber que paciente seu realmente te dá valor? Porque isso também é super importante. Então, se você está afim, se você está pronto para começar, vamos embora, que eu tenho um monte de coisa para falar com vocês aqui que vai ser muito legal e muito bacana. Então, pega um pedaço de papel, pega uma caneta, tá? Porque eu vou te dar aqui o passo a passo para hoje, assim como na live de ontem, vocês tiveram um passo a passo de como trabalhar a marca pessoal de vocês. Hoje, na nossa live, você vai ter o passo a passo de como saber que tipo de paciente te dá valor e a partir daí desenvolver uma estratégia de marketing e gestão para o seu consultório que você seja o último paciente da vida, o último dentista da vida do seu paciente, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, né? Vocês têm que saber quantos pacientes vocês atenderam nos últimos 12 meses. Então, é a primeira coisa. Quantos pacientes, a quantidade de pacientes que vocês atenderam nos últimos 12 meses. Tá? E depois você vai também saber a quantidade de pacientes que você atendeu por mês. Então, a primeira coisa vai somar a quantidade de pacientes nos últimos 12 meses. E a segunda coisa vai somar, vai dividir isso e vai saber quantos pacientes você atendeu por mês. O que você vai saber com isso? Primeiro, a quantidade de gente. E a segunda coisa, se houve uma oscilação. Né? Se um mês foi melhor que o outro, para você começar a entender se existe algum tipo de variação naquilo aonde você está, do tipo de trabalho que você faz, né? Em relação aos meses do ano. Então a primeira coisa é entender isso. A segunda coisa é entender quanto você faturou durante o ano, nos últimos 12 meses. Durante o ano não, nos últimos 12 meses. Então o que você vai fazer? Você vai pegar de março de 2020 a março de 2019 e você vai ver qual foi o total do seu faturamento. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar esse total do seu faturamento e vai dividir por
12. Dividir não, perdão. Você vai ver quanto foi por mês. Então você vai saber já quantos pacientes você atendeu por ano nos últimos 12 meses. Você vai entender quantos pacientes você atendeu por mês. Você vai entender quanto você faturou nos últimos 12 meses. E você vai entender quanto você faturou por mês. Só aí você já abre uma série de informações que vão ser legais você ver e você trabalhar. Depois disso, você vai ver de todos esses pacientes qual o percentual desses pacientes que são recorrentes. O que são pacientes recorrentes? São os pacientes que estão com você há mais do que 12 meses. Então, quantos pacientes que você já tinha na sua carteira que retornaram para fazer alguma coisa? Então, vocês vão saber durante aquele ano quantos pacientes retornaram, né, por ano, no ano, e quantos pacientes retornaram também, né, por mês, naqueles 12 meses que vocês trabalharam. A partir daí, você vai entender o seguinte: o que esse paciente fez? Então, de todos esses pacientes que são recorrentes, que voltaram nos últimos 12 meses, você vai pegar e vai ver todos os procedimentos ou tratamentos que eles fizeram. Para entender o quê? Por que eles estão indo no consultório de vocês. E vão também entender qual foi o faturamento de cada um desses pacientes. Então, o paciente A é meu paciente há mais de 12 meses, ele veio aqui fazer tal coisa, e o faturamento que eu tive com ele foi de tanto. O paciente B é meu paciente também há tanto tempo, ele veio aqui fazer tal coisa, e o faturamento e o ticket médio dele foi tanto. E aí você vai saber o quê? Primeiro, quantos por cento dos seus pacientes durante o ano e nos meses são recorrentes, o que eles fazem e quanto que eles deixam de dinheiro em cada um dos tratamentos ou procedimentos. Então, vocês estão reparando que a gente está indo do lado de cima, que são as coisas mais gerais, e a gente vai descendo para aquilo que é um pouco mais o quê? Um pouco mais detalhado. Depois que vocês fizerem isso, vocês fazem a mesma coisa dos pacientes novos. Vocês vão falar o seguinte: qual é o percentual de paciente novo que veio até o meu consultório nos últimos 12 meses? O que eles fizeram? E qual foi o ticket médio deles, ou seja, quanto eles deixaram de dinheiro aqui. Então vocês vão saber com isso o quê? O quanto vocês faturaram, a quantidade de pacientes que vocês tiveram nos últimos 12 meses. Aí vocês vão depois saber, desse total todo, quantos pacientes eram recorrentes e quantos pacientes eram novos. Vão saber qual foi o valor que os pacientes recorrentes deixaram no consultório de vocês e vão saber também qual foi o valor que os novos pacientes deixaram no consultório de vocês. Também vão saber que tipo de tratamento os pacientes recorrentes fazem e que tipo de tratamento os novos pacientes fazem. Olha a quantidade, gente, de informação que vocês já vão ter na mão. Vocês vão começar a olhar para os pacientes de vocês de uma outra maneira. A gente só vai conseguir ser o último dentista da vida do paciente de vocês entendendo quem são esses pacientes. Depois que vocês fizerem todas essas contas, a outra coisa que vocês têm que fazer, e aí é só para os pacientes novos, é entender de onde eles vieram. Eles vieram porque eles passaram perto e ficaram sabendo, olharam. Eles vieram perto por uma pesquisa em rede social. Eles vieram porque eles acharam vocês no Google. Eles vieram porque eles foram indicados. Eles vieram por quê? Então, uma outra coisa que vocês têm que saber é por que essa que ela usou para quê? Para chegar até vocês. Porque se vocês sabem a fonte que ela chegou, né, o que vai acontecer? Sabendo a fonte de alguma maneira, você consegue saber o quê? Da onde eles estão vindo e consegue fazer algum tipo de trabalho para captar pacientes de alguma forma. Então, tudo isso
é muito importante que vocês tenham. Então, repara, é um passo a passo, né, que a gente vai trabalhando de alguma forma. Acabou por aí? Não, não acabou por aí. Depois que vocês sabem tudo isso, vocês peguem essas informações e também olhem o quê? Olhem também que tipo de tratamento ou de procedimento vocês mais fizeram durante o ano. E dividam isso depois pelos 12 meses. Então, o tratamento A, eu fiz tantos procedimentos ou tantos tratamentos durante os últimos 12 meses, isso foi dividido desse jeito aqui por mês. Então é uma outra informação que vocês vão ter. Então olha a quantidade de informação que já está dentro do consultório de vocês. Vocês vão saber a quantidade de pacientes nos últimos 12 meses. Vocês vão saber o porquê que eles estão indo lá. Vocês vão saber quantos são novos. Vocês vão saber quantos são recorrentes. Vocês vão saber que tipo de procedimento. Está tudo lá. Então é isso que vocês têm que ir buscando essas informações. Vocês repararam, gente, que eu não falei para vocês fazerem nada ainda. A gente só está buscando informações. Então eu quero que vocês peguem tudo isso, escrevam e vai pesquisar. Tá? E a última coisa que eu quero que vocês saibam é a prevenção. Quantos pacientes foram lá para tratar de alguma coisa de forma proativa, ou seja, preventiva, e quantos foram lá para outros tipos de procedimento ou tratamento? Porque são comportamentos também completamente diferentes. Tem aqueles que vão todo mês ou todo ano para fazer uma manutenção, e tem gente que só vai a hora que o negócio explode. Então é legal também vocês saberem disso. Com todas as informações na mão, que eu sei que é trabalhoso, eu sei que às vezes é difícil caçar tudo isso, mas assim, com todas as informações na mão, vocês vão saber. Olha que coisa legal. Né? Vocês vão saber o volume de dinheiro, o volume de quantidade de gente, né, o volume de pessoas que passaram pelo consultório de vocês. Vocês vão saber o faturamento de vocês. Vocês vão saber o mix de pacientes que vocês têm. O que a gente chama de mix de pacientes? A quantidade de pacientes novos e a quantidade de pacientes recorrentes. Vocês vão saber o ticket médio dos pacientes. Vocês vão saber o faturamento por serviço realizado. E vocês vão saber que tipo de perfil de paciente vocês vão ter ali. E tem mais uma coisa que eu estava esquecendo. Vocês vão saber a taxa de evasão de vocês. O que é a taxa de evasão? É a quantidade de pacientes que não retornam depois de 12 meses. Que ou foi para um tratamento ou um procedimento muito específico, ou se não, que existe uma rotação de carteira de pacientes que é completamente natural. Então, olha a quantidade de coisas que vocês vão ter de informação. Lembra que eu falei que vocês só vão ganhar dinheiro se vocês forem o último dentista da vida do paciente de vocês. E vocês só vão ser o último dentista do paciente de vocês se vocês o quê? Entenderem que tipo de paciente tem valor. Não só valor para vocês, como né, você tem valor para ele. Com tudo isso na mão, você consegue olhar e falar o seguinte: a maior quantidade de pacientes que eu tenho hoje, eles vêm até o meu consultório por causa desse tratamento, desse procedimento, desta maneira, e tem esse perfil de pagamento. Com isso tudo na mão, você consegue fazer o quê? Traçar um plano de relacionamento. Porque você sabe quem está lá. Com esse monte de informação, você sabe que tipo de procedimento você mais faz. Você sabe que tipo de apelo você tem para o seu paciente. Você sabe que um paciente que fez o procedimento A, ele vai ter que fazer o procedimento B. E a partir daí você consegue estabelecer com ele o quê? Um diálogo. O grande problema de muito profissional, gente, não é só da área de saúde, é que a gente fica, às vezes, desesperado para captar novos pacientes ou novos clientes, ou o que quer que seja. E não, às vezes não há necessidade. Eu só tenho que fazer o quê? Eu só tenho que manter os meus pacientes, os meus clientes fiéis. E para eu manter os meus pacientes e meus clientes fiéis, eu tenho que entender o que eles fazem,
E a partir daí fazer o quê? Contar essa história para ele. Ou ter um relacionamento com ele que faça com que ele entenda que eu tenho um determinado valor para ele. Eu vou dar um exemplo muito básico, mas muito básico para vocês. Eu vou até o meu cirurgião dentista para prevenção. E eu chego lá e ele fala assim: Marcelo, vamos fazer uma. Tá tudo bem, você não tem nada, e você vai fazer uma. Nós vamos fazer uma limpeza. Procedimento bem básico, bem básico. Ele já sabe que eu fui lá, o Marcelo foi lá, o Marcelo já é um cliente novo, vamos supor que o Marcelo seja um paciente novo. O Marcelo é um paciente novo, ele foi lá para fazer uma limpeza, essa limpeza custou X reais e ele é um paciente particular. Eu já sei tudo isso. O Marcelo não precisou falar nada disso para mim, para vocês. Ele simplesmente é uma coisa que está se apresentando. Se você já sabe que o Marcelo tem todas essas características, você tem o contato do Marcelo e você sabe que ele fez uma limpeza, você sabe que existe um procedimento que a cada X meses ou a cada X anos, o Marcelo tem que fazer outra limpeza. Então, a partir daí, se você sabe que tem 20, 30 Marcelos, você pega esses 20, 30 Marcelos e estabelece com ele o quê? Um relacionamento, né, que vai acontecer o quê? Com esse relacionamento você vai simplesmente estar avisando o Marcelo, os Marcelos, né, que você tem que fazer uma limpeza. Eu não vou precisar ir para outro lugar, porque eu sei que aquele profissional está me avisando, ele está cuidando de mim. E a partir do momento que a gente se sente cuidado, em qualquer circunstância, o que vai acontecer? A partir do momento que eu me sinto cuidado, eu vou ser fiel àquela pessoa. Eu vou ser fiel àquele profissional. Então, como a gente acabou de falar agora há pouco, vocês poderiam falar, Marcelo, mas eu não sei fazer isso. Não, não sabia. Agora é simplesmente porque, né, é fácil falar, né, gente? Mas assim, é, é pegar e fazer esse estudo. E a partir do momento que vocês fizerem esse estudo, o que vocês vão ter ali? Vocês vão ter uma fotografia, né, de todo o consultório de vocês e vocês vão ter vão fazer o quê? Vocês vão, como o Rossetti está falando aqui, é um relacionamento com os seus pacientes. Agora sim, o paciente vai lá, faz um procedimento, faz um tratamento, acabou, até logo, não tem problema. Mas esta é a maneira correta de fidelizar um paciente. O que vai acontecer depois disso? Você vai ter que correr atrás de outro. E vai correr atrás de outro, e vai correr atrás de outro, e vai correr atrás de outro. Aí não tem jeito. Então tem que ter claro o quê? Esse contato, para você ser o último dentista, o último, qualquer coisa da vida de um cliente seu, ou seja, quando a gente fala o último, a gente quer o quê? Que ele não tenha mais olhos para os outros, você tem que ter um relacionamento. Porque nesse caminho também tem uma coisa muito curiosa que vai acontecer. Vocês vão olhar para alguns pacientes, algum perfil de paciente, algum perfil de paciente com tratamento, e vocês vão falar assim: esse tipo de paciente aqui ele não me interessa. Ele me toma tempo, ele me toma recurso, ele me toma dinheiro, e eu tô, ao invés de eu estar focando o meu consultório para uma coisa que vai me dar muito mais lucratividade, eu estou investindo num relacionamento que não vai me dar frutos. E, pessoal, qualquer negócio ele é feito de relacionamentos que dão o quê? Frutos. Então, essa análise, ela não só vai ajudar vocês a entender quem é o paciente que vocês têm que investir, como também vai ajudar vocês a entender qual é o paciente que vocês não têm que investir. E a partir desse raciocínio, vocês vão conseguir ser o último cirurgião dentista da vida do paciente. Então a tarefa de hoje é o quê? É pegar esse monte de informação que eu pedi para vocês levantarem, levantar essas informações, ter essa fotografia muito clara de quem são os pacientes de vocês hoje, da onde eles vieram, por que eles vieram, quem está há muito tempo com vocês, quem não está há muito tempo com vocês.
quanto eles gastam, por que que eles vêm até o consultório de vocês, e a partir do momento que todo esse monte de informação vocês coletarem, vocês vão ver que não precisa de fórmula mágica, vocês vão começar a olhar para esse monte de coisa e falar assim, opa, peraí, eu tenho 40% de pacientes que retornam todo ano, tem 60% que não está retornando, por que que eles não estão retornando? Ou ao contrário, poxa, eu tenho 60% dos meus pacientes que retornam todos os anos. Olha que bacana, mas eu estou perdendo 40%. Por que que eu estou perdendo? Agora, desses 40 que vieram, que tipo de procedimento eles fizeram? Ah, esse tipo de procedimento aqui é o tipo de procedimento de transacional. Ele veio cuidar de uma restauração, foi um acidente. Ah, então tudo bem, esse aqui é mais difícil de voltar. Mas esses daqui que estão há mais de 12 meses comigo, que tipo de tratamento eles estão fazendo? Tem valor agregado nesse tratamento? Eu estou conseguindo ter uma lucratividade boa? Então reparem a quantidade de informações que estão o quê? Dentro do consultório de vocês. Então não há necessidade, às vezes, muita gente fala de pegar informações da fora. Vocês têm todas as ferramentas sob o ponto de vista de relacionamento com o paciente, ou de inteligência para o relacionamento do paciente, elas estão dentro do consultório de vocês. Não estão com o Marcelo, não estão em nenhuma ferramenta, nenhum curso, elas estão dentro do consultório de vocês. Tá? Então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, qual que é a nossa mão na massa dessa terça-feira, dia de Tiradentes, né, o patrono da odontologia? Qual é são as perguntas que eu quero que vocês pensem em relação a elas? Né? É em relação ao entendimento do que acontece hoje sob o ponto de vista dos pacientes. Então, pegar esse montão de perguntas que eu fiz hoje aqui, ou essas perguntas que eu coloquei para vocês, tentar responder de alguma forma, né? Tentar não, responder, porque vocês têm essas informações, e a partir daí pensar no seguinte, como é que eu crio um relacionamento dentro deste montão de coisas que eu consegui levantar. Então, isso é bastante importante, ok? E se vocês quiserem uma ajuda, né, eu já disponibilizei para vocês, já falei isso em outras lives, está no meu perfil. A gente tem um workbook que são os 4 passos para a transformação do seu consultório odontológico. Nesse workbook, gente, eu ensino o que você tem que fazer passo a passo. Tem alguns mapas de gestão muito legais e super exclusivos que vocês podem usar para isso. E vai ajudar muito a vocês a clarear todo esse passo a passo que tem que ser feito e até ajudar vocês, né, dentro dessa perspectiva do que a gente conversou hoje. Então, quem tiver disponível, quem quiser, quem tiver interesse, entre em contato comigo, manda um direct, eu mando o workbook, eu estou 100% à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida ou informação que eu possa levantar. Mas o mais importante de hoje é pensar em como eu vou entender o meu paciente para ser o último cirurgião dentista da vida deles. Isso é perfeitamente possível e é isso que vocês têm que entender. Então ontem vocês entenderam como montar uma marca pessoal, hoje vocês estão entendendo como, né, entender o paciente de vocês para oferecer valor para essa pessoa, né, e amanhã não percam, a gente vai falar do passo a passo para quê? Para vocês terem uma presença digital, umas redes sociais bem bacanas. Então isso é o mais importante, que vocês saiam desses 3 dias que a gente está conversando com uma série de informações que vão ser muito bacanas para vocês, ok? Rosete, muito obrigado aqui pelas palavras, que bom que você recebeu o workbook, a gente já havia conversado, se tiver alguma dúvida, entre em contato, eu estou 100% à disposição para te ajudar. O importante é isso, é estar gerando valor para vocês, é estar gerando conteúdo para que vocês tenham um consultório cada dia mais lucrativo, com clientes cada dia mais super fãs, e o mais importante sempre é que vocês também tenham qualidade de vida, né? É a grande diferença entre fazer dinheiro e ganhar dinheiro, e é para isso que a gente está aqui propondo ajudar vocês, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, um excelente final de feriado para todos, e não se esquecem, amanhã, 8 da noite, eu vou estar recebendo a Patrícia Viana, e a gente vai estar falando de redes sociais. Grande abraço, boa noite, muito obrigado, tchau, tchau!